Aqui, essa parte é a parte mais linda, mais bonita, mais fantástica, mais fofinha do nosso curso, da nossa imersão de hoje, que é o quê? A construção do método. Por quê? Porque é aqui que a maioria das pessoas quebra a cabeça, né? Se desespera. E olha que interessante. No meu lastro tinha lá, fazer TCCs. Lembra? Eu sei que não é legal, sei que não é, mas eu fiz, não tem o que fazer, né? Faz parte da minha história. E aí, o que que aconteceu? Eu fazia TCC lá para os outros. E aí, eu fazia TCC de advocacia, de não sei, todas as coisas que vocês possam imaginar. E eu tive que aprender a fazer isso daqui. Então, faz parte do meu lastro e eu trouxe para o meu negócio, que é o quê? É estruturar um método, estruturar um sumário, estruturar todo o passo a passo para a pessoa chegar no final. Eu tinha que aprender a fazer isso. E foi muito legal, porque eu consegui aprender através dos TCCs a fazer isso. Que louco, né? E hoje eu trouxe isso para esse método. Então, vocês vão aprender também. O que que é esse bendito desse método, então? É uma metodologia com passo a passo validado, para que qualquer pessoa possa aplicar e ter um resultado, tá? Então, imagina, eu sou um corredor e eu aprendi a correr 100 metros, sem ficar sem fôlego. Sei lá, dar um tirão, porque no começo eu acelero e depois eu vou mais devagar. Não sei. Um método. Que qualquer pessoa que aplicar aquilo repetidas vezes vai ter um resultado, o mesmo resultado que o meu. E o que que acontece com um método? Ele tem que ser assim, para quê? Para que eu consiga escalar. Se eu não consigo que outras pessoas repliquem o meu método e tenham resultado, eu não consigo escalar. Eu vou ter que ficar olhando caso a caso sempre. E isso dá muito mais trabalho, eu não consigo escalar. Escalar quer dizer o quê? Vender para mais pessoas, usando o mesmo método, né? Tá? Então, a gente, nesse começo aqui, a gente já vai construir um método que seja escalável. Para quê? Para que depois, lá na frente, eu não precise parar todo o meu negócio para montar o meu método, para daí conseguir vender. Tá? Por que que eu falo isso para vocês? Porque eu já fiz esse erro. Eu criei um método lá, tá? O método, eu olhava negócio, negócio sempre. Aí, o que aconteceu quando eu tinha cento e poucos alunos? Meus cabelos ficaram todos brancos. Por quê? Porque eu tinha que olhar negócio por negócio. Era o dia inteiro meu WhatsApp bombando. Michele, agora o que que eu faço? Michele, agora o que que eu faço? Não tinha como escalar. Eu parei de vender. Eu falei, eu vou parar o pé aqui, não vou mais vender até eu não organizar isso aqui. Tive que parar o meu negócio quando ele estava acelerando para montar tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Então, não cometam esse erro. É muito ruim a gente ter que parar no meio, porque está aquecido, tá todo mundo querendo. E aí você para, esfria, começa tudo de novo no trabalho, tá? E dá muito mais trabalho fazer isso do que fazer agora, já no começo. Então, criar um método único para o seu produto pode ajudar a vender mais por várias razões. Método único é o que nós vamos criar hoje. Por que que ele é um método único? Porque ele tem a ver com o teu lastro, com a tua história, com a tua experiência. É diferente de você pegar um método qualquer na internet, copiar e colar no teu negócio. É um método teu, único, tá? Então, eu sempre falo para a Rê, por exemplo, né? A Rê teve várias questões, né, de luto e tal na vida dela. Ela fala sobre luto hoje. Por quê? O método dela é único. Por quê? Porque ela passou por isso. E por ela ter passado por isso, ela consegue falar com muito mais propriedade. Agora, o que que falta? Um mecanismo único. Isso a gente vai aprender aqui também, tá? Por quê? Para diferenciar no mercado. Então, com esse método, você consegue vender mais por causa desse fator de diferenciação, que é exclusivo, ninguém mais tem no mercado, né? Ninguém mais faz do jeito que a gente faz. Dos negócios exponenciais. Existem várias pessoas que falam sobre marketing, meu Deus. Existem as pencas, né? É gente saindo por tudo que é lugar. Tu abre a geladeira, tem um saindo fazendo um anúncio, né? É assim. Só que o meu método é diferente por quê? Porque é o meu método, ele é um método único, criado com uma base naquilo que eu aprendi na minha prática, e eu trago para vocês com passo a passo detalhado, com essa metodologia única, que é o EPX, né? Que é a estruturação, posicionamento e venda em escala, passo a passo, bem certinho, tá? Valor percebido aumenta. Por quê? Porque você tem um método único. Então, eu não tenho, por exemplo, uma coisa que qualquer pessoa pode ir lá e. Eu não tenho um curso como qualquer outro, né? Se eu fosse lá e copiasse da Hotmart, por exemplo, um sumário e fizesse igualzinho no meu curso, eu ia vender? Ia. Mas ia ter um valor percebido grande? Talvez não. Por quê? Porque não é um método exclusivo, é algo copiado, né? É algo normal, igual qualquer pessoa faz.
tá? Solução personalizada. É um método exclusivo que permite que você aborde os problemas, as necessidades das pessoas de forma personalizada. O que que isso significa? Você já desenhou o público-alvo que você quer. Você já sabe as dores, os desejos daquele público. Você vai criar soluções para aquele público específico. Então, você já sai na frente, tá? Resultados comprovados. Você provavelmente já viveu isso que você vai ensinar. Você já passou por um processo ou já ajudou alguém nesse processo. Então, você tem resultados comprovados. É o que eu falei da Rê, por exemplo. A Rê já viveu o luto, já passou por várias coisas e hoje ela pode ensinar pessoas por quê? Porque é comprovado que funciona. Funcionou para ela. Se ela não vendeu ainda para alguém, né? No caso dela, ela já vendeu para várias pessoas. Então, ela pode usar ainda os depoimentos para comprovar ainda mais os resultados, tá? Credibilidade e autoridade, quando você tem um método exclusivo, é claro que isso aumenta muito mais a tua autoridade no assunto, porque você criou algo único, né? Então, você sai na frente já por causa disso. A recomendação, normalmente as pessoas ficam mais satisfeitas, recomendam muito mais. Então, quando a gente cria esse infoproduto exclusivo, você consegue aumentar a tua autoridade, você consegue aumentar a satisfação, você consegue se posicionar melhor, tudo isso funciona de uma forma muito mais assertiva, tá bom? O que que acontece? Nós vamos agora começar a falar sobre essa parte do método único que eu falei para vocês. Como que eu construo um produto? Só que não é qualquer produto. Lembra que eu falei para vocês lá atrás, né? Lá no comecinho, eu falei para vocês, vocês vão aprender a construir um método único, só que é para um produto high ticket, né? Para um produto de alto valor. E não é só um produto que seja mais caro, é um produto que realmente tem um método dentro dele que gere valor para as pessoas, tá? Existem três tipos de entrega possível num produto de alto valor. Eu quero que vocês prestem bem atenção e anotem aí no caderno de vocês assim, ó. Faço por você. O que que nesse negócio que você está pensando em montar, você pode fazer pelo cliente? Tá? Eu quero que vocês pensem nisso. O que que você pode fazer pelo cliente? É um tipo de entrega possível. Por exemplo, tá? Eu faço consultoria de lançamento. O que que é isso? Eu pego um lançamento inteiro de uma pessoa, analiso cada pedaço dele, copy, tráfego, página, velocidade de página, coisas absurdas. Assim, eu analiso tudo. Um lançamento de uma pessoa, analiso inteiro o lançamento dela, reescrevo todo o lançamento dela, boto rodar todo o lançamento dela com o time. Funciona. É um tipo de faço por você que funciona no meu negócio. Outra coisa, implementações. Ah, eu vou criar um funil aqui hoje com vocês no final, que vocês vão entender o passo a passo para vocês venderem esse produto que vocês criaram, e eu posso implementar para vocês, por exemplo. Então, eu quero que você implemente, então eu tenho esse produto, é um exemplo, né? Tá? Eu tenho, mas é um exemplo. Outra parte é um outro nível de entrega, que é faço com você. Que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. Faço com você é onde eu estou dando conteúdo para vocês, vocês podem me perguntar e eu posso responder para vocês. A gente pode fazer juntos, né? Já aqui dentro, várias pessoas participaram já, a gente já construiu vários negócios de pessoas que estão aqui, inclusive. Né? Hoje era domingo, então várias pessoas tipo, me avisaram que vão ver gravado, mas foram construídos vários negócios aqui dentro no Faço com você, tá? A gente foi construindo junto nas mentorias. Dá para fazer isso também através de direcionamentos pontuais, terapias individuais, né? Onde você pega a pessoa, você faz com ela, né? Todo o processo de atendimento e de manutenção dessa terapia, tudo isso. Então, você consegue fazer com ela. E o último é faça você mesmo. Ou seja, eu vendo esse livro. As pessoas pegam o meu livro, leem, aplicam se quiserem, né? Elas têm aqui o conteúdo, elas aplicam. Ou então, eu tenho um curso gravado. Esse curso gravado, a pessoa vai lá, acessa e ela pode fazer sozinha. É interessante, né? Porque o que que acontece? Uma oferta de alto valor, se eu quiser construir uma oferta de altíssimo valor, quanto mais tiver desses elementos dentro da oferta, mais caro é. Mais eu consigo agregar valor, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma mentoria de R$ 30.000. É uma mentoria chamada Master Exponencial. O que que acontece nessa mentoria?
Tem tudo isso junto. Então, tem o Faça Você Mesmo, porque tem uma parte desses cursos gravados específicos que eu falo, ó, Rê, você precisa assistir isso aqui. Eu mando para a pessoa, já está gravado, ela assiste e aplica. Eu faço com ela, porque eu tenho mentoria semanal com ela, né? Onde eu olho para o negócio dela específico, é uma mentoria individual. E também eu faço por ela. Por quê? Porque eu faço a parte de implementação de funil e de tráfego pago junto com ela. Quer dizer, eu faço por ela. Então, eu misturei esses três aqui e isso fez o quê? Subiu o valor demais. Entende? Então, quanto mais você conseguir colocar isso daqui dentro do teu negócio, mais você vai conseguir gerar valor. Quanto menos, menos. E eu vou contar. Esse daqui é o mais caro, ó. Esse daqui é o maior valor agregado. Faço por você. Lógico, se eu falasse para vocês, viu? Vou criar para vocês um produto dentro do que eu conheço sobre vocês. Eu vou criar um produto para você que você já saia vendendo. Vocês vão gostar, né? Está prontinho já. Vou entregar pronto. Vocês só vão fazer algum ajuste e ok, tá pronto. Agora, eu vou fazer com vocês. A gente vem junto na mentoria, eu faço junto com vocês. É outro valor, é um pouco mais baixo normalmente. E por último, não, vou entregar uma aula gravada para vocês que vocês podem pegar e aplicar. Baixa mais o valor, tá? A percepção de valor é diferente. Então, quanto maior acesso a você, mais alto o valor. Isso daqui é muito importante, porque o que que acontece no começo? No começo, a gente dá mais acesso às pessoas. No começo, as pessoas têm o nosso WhatsApp. No começo, as pessoas têm esse acesso a nós direto. Tem uma dúvida, pergunta. Não tem, não pergunta, né? É assim, é próximo um negócio. Só que quando você começa a escalar muito, é muito difícil você responder todo mundo. Imagina se eu tiver que responder, mais hoje 260 alunos. Se eu tiver que responder um a um no WhatsApp, como é que eu vou ficar? Né? Eu não consigo mais fazer isso a partir de agora. Até agora eu dava conta, mas a partir de agora eu não dou mais conta de fazer isso. Ainda mais agora, né, que eu vou ter um nenê. Pensa. Então, eu tenho que reduzir o acesso. E daí, quando eu reduzo o acesso, o que que acontece? Por exemplo, o pessoal que estava desde os fundadores lá comigo, eles vão continuar tendo esse acesso. Quem entrar agora na mentoria mais básica, não vai ter mais esse acesso. Só quem entrar no Master Exponencial. Lá no Master, sim, a pessoa vai ter um acesso a mim. Então, ela paga mais para ter mais acesso. Quem paga menos tem menos acesso, tá? Faz sentido para vocês isso? E isso aumenta valor, tá? Quanto mais você passa pelo cliente, mais alto o valor, como eu já falei para você aqui. E quanto mais específica a solução, mais alto o valor. Por quê? Porque se eu dou uma. No meu caso, ó, a minha mentoria ela é muito ampla. Tá vendo que é estruturação, posicionamento e venda? São três coisas muito grandes. Muito grandes. Tem 200 aulas lá dentro. Porque é muito grande, é muita coisa. Não é tão específico. Agora, se eu falasse que eu vou dar uma mentoria de um funil de vendas que vocês vão faturar, é, que vocês vão faturar 500 mil reais em um mês. É muito específico, é muito direto ao ponto. E aí a pessoa normalmente paga mais para isso. Quanto menor o tempo de entrega e mais alto o resultado, vocês já vão ver isso, mais alto o valor que você pode cobrar. As pessoas não compram o teu produto, elas compram a solução. Isso é bem importante de vocês entenderem, porque quanto mais assertiva for essa solução que vocês comunicarem, mais fácil delas comprarem de você, tá? Isso é importante da gente saber. Essa solução, que solução que é essa? Ela é específica? Já vamos chegar lá. Isso daqui vale ouro, tá? Vale ouro. Paguei 65 mil reais para aprender essa fórmula. Ai, Deus, é muito triste. Tô dando para vocês aqui, porque vale muito a pena, olha, para vocês entenderem como que é a fórmula do produto de alto valor. Como que é, então, que eu construo um produto de alto valor? Essa fórmula aqui é uma equação, estão vendo? Tem um risquinho no meio, tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de cima da equação, ela joga o meu valor para cima. Ela aumenta a percepção de valor do meu cliente. A parte de baixo da equação derruba o preço. Lá vai para baixo. Então, ela baixa a percepção de valor do meu cliente, tá? Para eu construir um produto de alto valor, que é o que a gente vai fazer hoje, eu tenho que prestar atenção em todas essas quatro partes aqui. Todas são importantes, tá?
Para quê? Para conseguir fazer com que a de cima suba mais e que a de baixo suba mais também, porque ela está derrubando o meu preço, tá? Então, o que que é essa primeira? Primeiro é o sonho do cliente. Quanto maior o sonho do cliente, maior a percepção de valor que ele tem quando você traz uma solução relacionada a ele. Entenderam? Então, quanto maior o sonho do cliente, maior a percepção de valor da solução que você traz. Imagine, Zilde, que eu quero comprar uma casa maravilhosa aqui no Pedra Branca, linda, maravilhosa, assim, assim, com isso, não sei o quê. É um sonho da minha vida, essa casa. Imagina. Quando você vem com uma casa para mim, percepção de valor sobe lá em cima. Por quê? Porque é onde eu quero, do jeito que eu quero, é difícil de encontrar, é o meu sonho, é a minha família fica feliz com isso, aumenta a percepção. Agora, você me traz uma casa linda, maravilhosa, incrível, fantástica em Porto Alegre. Não me adianta nada, porque não tem a ver com esse sonho, a solução não está relacionada. Então, eu preciso ter isso, tá? Quanto maior o sonho do cliente, ó, eu sonho em ter uma vida equilibrada, feliz, não sei o quê. É um sonho grande, mas é muito difícil mensurar. Eu vou ter que pensar nisso. Como que eu mensuro esse sonho do cliente? Ah, eu quero ter mais dinheiro. Quanto mais dinheiro? Ah, eu quero ter R$ 100 na carteira? É um valor. O sonho do cliente é assim. Ah, eu quero ter 1 milhão de faturamento nesse mês? É outro sonho. E quanto maior o sonho, mais caro ele paga para ter acesso a essa solução, tá? Vocês estão entendendo isso? Faz sentido? Aí, isso daí, vezes a percepção de geração de resultado, que é o quê? Será que eu consigo fazer? Se ele entender que sim, é possível ele fazer, e aqui que entra a sacada genial, por quê? Lembra que eu falei para vocês aqui? Faço por você, faço com você, gera mais valor? Por quê? Porque ele tem que entender que ele consegue gerar esse resultado aqui. Aí, como que eu consigo lá na mentoria de 30 mil que eu falei para vocês? Porque eu falo para a pessoa: você tem dificuldade de fazer tráfego? Não se preocupe, eu vou fazer o tráfego por você. Então, você não precisa se preocupar com essa parte, a gente vai deixar tudo pronto. Ai, mas é que eu tenho dificuldade de escrever copy. Não tem problema, eu vou escrever com você. Então, tudo isso eu resolvo para o cliente. E quando eu falo isso para o cliente, ele sente o quê? Vale a pena porque eu vou conseguir. Agora, se eu não entendo que eu vou conseguir, porque parece muito distante de mim, eu não pago. Entende? Tem pessoas que, por exemplo, eu poderia fazer lá uma mentoria. Ai, sei lá, tá? Eu vou contar uma aqui para vocês. Tem a mentoria do Russell. Lá nos Estados Unidos, essa mentoria custa R$ 300 mil, 300 mil dólares. Eu não lembro, é um valor bem alto, assim, um absurdo de valor, bem alto. Essa mentoria, tá? Só que ele fala sobre funis. E eu entrei numa mentoria de funil que era até um aqui do Brasil, um cara dos Estados Unidos, mas que está no Brasil agora, e eu não consegui aplicar essa mentoria. Russell Brunson, o nome. E o que que acontece? Eu não consegui aplicar os funis, porque é muito complexo, muito difícil de entender o que ele fala, muito difícil. Então, a percepção é que não adianta eu pagar 300 mil lá para o Russell, porque eu não vou conseguir aplicar, é muito difícil. Entendem? É um exemplo, mas assim, imagina, se eu falar para vocês, nossa, a gente vai aprender a fazer tráfego pago, e você tem uma percepção que é muito difícil fazer tráfego, você acha que não vai conseguir, o que que acontece? Cai a percepção de valor teu com relação à minha mentoria, tá? É importante a gente entender isso, ó. Se eu entender que a, a Rejane, por exemplo, a Rejane trabalha também com. Deixa eu pensar, ó. Tive um aborto, é muito difícil lidar com esse luto. A Rejane está me propondo uma solução, mas eu acho que eu não vou conseguir passar por isso. Cai a percepção de valor. Agora a Rejane fala: vou pegar na tua mão e vou estar com você todo o tempo até que você se recupere disso daí, não sei o quê. Sobe a percepção de valor. Entende? Beleza. Se alguém ficou com dúvida nessa parte, vocês me avisam, tá? Para baixo, tempo para ter resultado. Ah, deixa eu contar para vocês aqui de cima. Vou dar um exemplo bem bobinho. Olha só, imagina que eu sonho ter uma barriga de tanquinho. Que bonita ela. Agora não, né? Mas depois que eu ganhar nenê. Sonho ter uma barriga de tanquinho. Meu sonho é grande, né? Eu tenho uma percepção de valor alta.
E vem uma academia e me oferece um pacote ali da academia. A minha percepção de geração de resultado é alta ou baixa? Alguém arrisca aí? Bem baixa. Por quê? Porque aí entra a equação a parte de baixo. Baixa, porque demora. Bem isso, Clebson. Não é nem só que demora, é que eu não sei se eu vou conseguir dar conta de fazer essa minha barriga ficar tanquinha, entendeu? Eu não sei. Outra coisa, opa, peraí. Outra coisa, tempo para ter resultado. É rápido para ficar com uma barriga de tanquinho depois de um parto? Não é rápido. E a percepção que eu tenho é que demora muito. Se demora muito, baixa a minha percepção de valor. E o último, sacrifício e esforço. Quanto sacrifício e esforço eu tenho que fazer para conseguir atingir isso? Né? Vai lá embaixo a percepção de valor. Então, o meu sonho é até um sonho alto. Só que o resto tudo está derrubando o preço. Por isso que a academia não consegue fazer normalmente um valor maior. Aí vem o personal training e fala: vou ficar com você, vou todo dia te infernizar, vou ficar com você e você vai conseguir em 3 meses ficar com barriga tanquinho. Ok, ó, percepção de valor, percepção de resultado já subiu, tem a ver com convencer o cliente. Não é só de convencer, é a percepção que o cliente tem com relação ao que tu está oferecendo. Porque se eu não entender que esses 4 elementos têm que estar na minha oferta, se eu não entender que esses 4 elementos têm que estar muito bem desenhados e muito bem amarradinhos, eu não consigo aumentar o valor percebido pelo meu cliente e derrubo o preço da minha oferta. Por exemplo, sacrifício e esforço. Dentro da minha mentoria, por exemplo, esse daqui é uma coisa que derruba o valor. Por quê? Porque não tem como eu fazer isso pela pessoa, não tem como eu ir lá e fazer uma live pela pessoa. Não tem como eu ir lá e botar assim, ó. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou... Não tem como eu fazer isso. E aí o que que acontece? Derruba o valor. Por quê? Porque exige um sacrifício, um esforço da pessoa do outro lado. Só que eu não tenho que fazer, né? Não tem como eu me tornar expert em todos os nichos e todas as coisas. Tem que a pessoa fazer esse sacrifício, esse esforço. Se ela entende isso, mas ela entende que pode acelerar o resultado quando ela faz do jeito certo, aí ok, aumenta um pouco o valor. Agora, se não, cai lá embaixo. Por quê? Porque a pessoa entende isso. Então, eu falei para vocês, academia, meu sonho é alto, mas a percepção de geração de resultado baixa. Tempo para ter resultado baixo, né? Muito tempo, então baixa o valor. Sacrifício e esforço altíssimo. Isso baixa o valor percebido. Vem um personal, pego na tua mão, faço com você. Opa, já me dá um pouquinho mais de motivação. Só que lá eu pagava R$ 100 por mês na academia, vem um personal, me cobra 1.000 por mês. Aumentou o valor. Por quê? Porque o meu sonho continua o mesmo, mas aumentou a percepção de geração de resultado, diminuiu o tempo para eu ter resultado, então isso aumenta a minha percepção de valor, e o sacrifício e esforço continua o mesmo. Então, ok, mas já deu uma equilibrada a mais, né? R$ 1.000 por mês. E aí, tem uma terceira opção aqui, que eu continuo com o meu sonho de ter uma barriga tanquinho. E aí, o que que acontece? Vem alguém e me oferece uma cirurgia plástica, uma lipo, escultura, abdominoplastia, não sei o que mais. O que que acontece? Percepção de geração de resultado. Será que eu vou ficar bem do jeito que eu estou sonhando? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, né? Se eu for fazer uma cirurgia, eu tenho quase certeza do resultado. É praticamente certo que vai ficar daquele jeito. Então, aumenta muito a minha percepção de valor. Isso aumenta muito a percepção de valor com relação ao produto. O tempo para ter resultado, ridículo, né? Eu deito numa maca, no outro dia acordo já magra, fina, lipada, sei lá o quê. Sacrifício e esforço mínimo. E é por isso que todo esse trabalho, de repente, custa R$ 40.000, R$ 50.000, R$ 100.000, sei lá. Por quê? Porque todos esses fatores foram levados em consideração na oferta. E aí, me entrega algo que eu quero muito mais rápido, tá? Por isso que pode cobrar mais. Eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que pode cobrar mais por causa disso. Entendem? Faz sentido ou não? Faz sentido para vocês? Então tá bom. E aí, quais os critérios então para criar esse produto? Então eu já entendi a fórmula, mas dentro dessa fórmula, quais os critérios?
para o meu produto high ticket? Primeira coisa, ele tem que ser perpétuo. O que que significa perpétuo? Eu tenho que poder vender ele todo dia. A Aline ouviu isso na última aula, né, que a gente falou. Tem que poder vender todo dia. Tem que poder entrar gente todo dia. Então, ele tem que ser perpétuo, tá? Por que que tem que ser assim? Porque dificilmente eu vou fazer uma aula dessa daqui, por exemplo, e vou fazer uma oferta de 30 mil reais. Dificilmente eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu preciso qualificar as pessoas que vão entrar nessa mentoria. Não é qualquer pessoa que vai entrar nessa mentoria. Se a pessoa nem começou a fazer conteúdo, se a pessoa nem começou a fazer nada, tem como ela entrar lá? Não, porque lá é uma implementação diferente. Então é outro produto para ela, não é esse. Entende? Então, um produto high ticket, normalmente você seleciona o teu cliente. E aí ele tem que estar entrando todo dia, né? Tem que poder entrar todo dia, porque a pessoa não vai esperar você abrir uma vaga, por exemplo, para você ter uma solução para entregar para ela, né? Às vezes a pessoa está com urgência disso e ela é a pessoa qualificada, então você não vai ficar esperando, entende? Então é importante que a gente crie um produto que possa entrar gente todo dia, perpétuo. Eu criei um grupo de mentoria que ela é high ticket. E é um grupo de mentoria onde todas as pessoas podem entrar qualquer dia. Então, a pessoa faz a aplicação, eu entro em contato, vejo se ela está qualificada, ela pode entrar. E é um grupo. Como que funciona? Eu gravei as aulas, lembra que eu falei para vocês que eu parei tudo que eu estava fazendo, parei tudo, gravei as aulas, ficou a coisa mais linda e mais maravilhosa do mundo, tudo separadinho por módulo, tudo com aula gravada, e ali está a base do meu negócio está ali gravado. E aí, semanalmente, eu entrego aulas. E nessa entrega das aulas eu faço a hot seat, eu escuto, então a Sandra está me trazendo uma questão, eu vou lá e já falo com a Sandra, já trazemos uma solução. Venha com a dica, fala algo, já traz uma solução. Vem a Zilda, já traga uma solução, tudo assim, tá? Eu tô falando mais com quem tá com a câmera ligada, porque é quem aparece para mim, tá bom? Segunda coisa, tem que ser renovável. O que que é isso, renovável? A pessoa precisa ter como renovar essa oferta. Por quê? Porque se torna muito melhor você vender mais vezes para o mesmo cliente. Quando é high ticket, normalmente as pessoas querem manter o contato com você, elas querem continuar com você. Você tem que dar essa oportunidade. Para isso, você tem que pensar em como você fazer a pessoa seguir com você. Se vai ter níveis, pode ter níveis, né? De assinatura, por exemplo, um nível, depois o segundo nível, um pouco mais avançado, depois um terceiro nível mais avançado ainda. Posso fazer assim? Ou eu posso fazer uma renovação por assinatura, que daí a pessoa está sempre comigo. Continua participando das aulas. No meu caso, a pessoa pode continuar na mentoria participando das aulas semanais. Por quê? Porque toda aula é diferente, então faz sentido. Lá dentro da comunidade, as pessoas estão todos os dias trocando, fazendo pergunta, mandando suas lives, fazendo tudo isso. E aí o que que acontece? Vai aumentando, né, essa percepção, tá? Mas é renovável. Escalável. O que que é escalável? Lembra que eu falei que eu dava aula para todo mundo individual? Gente, era escalável isso? Não era escalável. Eu quase enlouquecia, porque eu falava a mesma coisa para a Aline, a mesma coisa para a Rê, a mesma coisa para a Zilda, a mesma coisa. Para cada um era a mesma coisa. E aí até que eu parei tudo e falei, peraí, o que que é que eu falei já para a Rê? O que que é que eu falei para a Aline? O que que é necessário para esse primeiro passo? É isso, isso, isso. Gravei as aulas. E aí agora é escalável. Qualquer pessoa pode entrar qualquer dia. É renovável. As pessoas que estão terminando um ciclo podem começar outro ciclo. E também é escalável. Por quê? Porque tá sempre entrando gente e o produto já está ali, está pronto. Eu só preciso botar mais gente para dentro e escalar. E também essa oferta precisa converter público frio. Como que eu faço para uma oferta converter público frio? Vocês sabem o que que é isso, público frio? Não? Tá. O que que é público frio? Público frio é aquele público que não conhece você ainda. Então, o Dani, por exemplo, o Dani está montando um produto agora. O Dani não estava se posicionando no Instagram até agora com relação ao produto. Ninguém te conhece, né, Dani? Nesse movimento aí, ninguém sabe quem você é. Então, você precisa fazer uma oferta tão boa, tão direcionada. A Dani. Então, tão boa, tão direcionada, tão assertiva, que você converte qualquer pessoa que tenha aquela dificuldade, tá? Então, quando, por exemplo,
A Aline fala lá sobre a bênção do útero dela, né? Que ela fala que isso ajuda a resgatar o poder feminino, não sei o quê. Qualquer pessoa que esteja sentindo a dor pode ser convertida, não precisa ser uma pessoa exclusivamente, que já te conheça, entende? Faz sentido? Por que que tem que converter público frio? Porque depois, lá na frente, lá, vocês não vão fazer isso agora, mas lá na frente, se vocês quiserem escalar mais, vocês podem botar tráfego pago. E aí o tráfego pago vai fazer com que vocês acelerem o processo de escala. Mas aí para isso precisa converter público frio. E aí a promessa, a nossa oferta, promessa, a transformação que você faz tem que ser muito específica para que qualquer pessoa entenda, qualquer pessoa que tenha aquela dor entenda, tá? Beleza? Ó, quem tiver dúvida vai perguntando. Então vamos lá. Vamos criar. Capricha, hein? Vamos construir o teu. Foi lá, pergunta número 1. Definição dos objetivos. Estabeleça claramente os objetivos que você deseja alcançar com o teu infoproduto. Pergunte-se qual é a transformação ou solução que o seu infoproduto proporcionará aos clientes. Começou. Agora é a parte principal, tá? A parte mais gostosinha de fazer, mais linda. Por quê? Porque a gente vai falar sobre como que eu vou transformar a vida das pessoas, tá? Já vamos avançar nisso, mas eu quero que vocês parem tudo que vocês estão fazendo agora, olhando, pensando e façam isso. Essa é a parte que mais a gente quebra a cabeça, né? Qual é a transformação que eu quero fazer na vida do meu cliente? E aí, com essa transformação em mente, eu quero que vocês olhem para cá agora. Ó, tá escrito apresentação. Depois de tudo, eu quero que vocês voltem aqui e coloquem a apresentação de vocês em uma frase, bem curtinha e específica, tá? Mensurável, tudo isso. Vai estar já aqui bem específico para vocês. Antes de vocês preencherem aqui a apresentação, quero que vocês vão ali e olhem para essa parte, sumário. Lembra que eu falei do TCC? É tipo isso que a gente vai fazer aqui. Então, sumário é assim: eu vou colocar todos os tópicos que eu preciso para que essa pessoa passe lá de onde ela está hoje, com as dores e os desejos que ela está, até a solução, a transformação que eu desejo criar na vida do cliente. Tá? Então, eu vou desenhar, por exemplo, vou desenhar uma linha do tempo. Deixa eu criar uma coisa aqui para vocês entenderem. Dá para ver? Eu vou criar uma linha do tempo. Qual é o primeiro passo que o meu cliente precisa? Qual é o segundo passo? Qual é o terceiro passo? Qual é o quarto passo? Bem específico. Vou criar um sumário. Ó, então, vou parar de compartilhar aqui. O que que acontece aqui? Eu vou criar essa linha do tempo, né? Onde eu vou olhar aqui, ó, a Marta tá mexendo no quadro. Onde aqui tá a transformação que eu quero fazer para o meu cliente, tá? Aqui tá a transformação e aqui no começo tá o meu cliente com as dores e desejos que ele tem hoje, tá? Então, olha só o que que foi que aconteceu aqui. Eu entendi que o meu cliente estava aqui e ele tinha dificuldade com tecnologia, que ele tinha dificuldade com várias questões ali da internet, que ele não sabia fazer tráfego, que ele não sabia não sei o quê. Então, eu já sabia que ele estava aqui. O que que ele queria? Ele queria viver do conhecimento que ele já tinha. Ele queria criar um negócio online, queria se posicionar com força, né, sabendo, ser reconhecido, na verdade, por aquilo que ele sabia fazer. Era essa transformação que ele queria. Então, eu comecei a pensar, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é estruturar. Estruturar. Vou fazer aqui um E. Esse é o primeiro marco aqui, ó, da vida dele no meu negócio. Por que que estruturar é importante? Porque se ele não souber quem ele é, o que que ele gosta de fazer, como que ele pode contribuir com as pessoas, quais os passos que precisam para ele levar a pessoa nessa transformação. Isso aqui que a gente está fazendo até agora. Se não tiver clareza disso, não tem como ele seguir, tá? Então, eu entendi que o primeiro passo era a estruturação. Eu dividi em 3 grandes passos. O segundo passo é, tá, a pessoa estruturou.
Mas e aí, quem que sabe o que que ela faz? Rose, alguém sabe o que tu faz? As pessoas sabem o que tu faz já? Sabem. Por quê? Porque você falou sobre isso, você falou para elas, né? Você contou para elas. Então, o próximo passo é posicionamento. Por quê? A partir do posicionamento, as pessoas entendem o que que é essa estrutura que você traz. O que que é esse produto que você traz? E aí, se você não sabe se posicionar, o que que acontece com muitas pessoas? Muitas. As pessoas não sabem se posicionar com isso. Eu vou falar até, não vou falar com inteligência, vou falar até com estratégia. A pessoa não sabe se posicionar de forma estratégica. O que que acontece? Ninguém sabe o que ela faz. Ou as pessoas não entendem o que ela faz. Ou as pessoas não sabem exatamente a transformação que ela faz, porque ela não sabe se posicionar. Entende? Então, eu entendi que o segundo passo é, depois que ela estruturou tudo, ela começar a falar sobre isso de forma assertiva. Por último, o que que eu entendi? Que ela precisa exponencializar tudo isso, levar para mais. Isso é um X, tá? Meu Deus. O que que ela precisa? Ela precisa exponencializar. Como? Vendendo. Então, ela se posicionou, as pessoas já sabem que ela tem a solução, mas ainda não compraram dela. Então, o que que ela precisa fazer? Vender, exponencializar. Eu coloco um X aqui porque é multiplicar, né? Ela precisa multiplicar esse método dela para mais pessoas. Precisa vender mais. Então, exponencializar. Só que, dentro disso, olha só que engraçado. Deixa eu parar aqui o compartilhamento só para vocês verem. Aí eu não estava muito, né, achando. Olha que lindo o nosso quadrinho. Que lindo, né? Para quem faz aí os resultados. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Olha que legal o que que eu fiz. Eu sumarizei. EPX. Estruturação, posicionamento e venda em escala. O que que eu fiz? Coloquei módulo um, que é o que vocês vão fazer agora, tá? Ó, primeiro passo, estruturação. O que que precisa primeiro? Precisa os conceitos básicos. O que que é estruturação? Já coloquei ali, aula, introdução e estruturação. Segunda aula, precisa entender o que que é mercado, o que que é nicho. Existem 5 grandes mercados e existem milhares de nichos. Então, a pessoa tem que entender o que que é isso. Coloquei ali. Para quem você vai vender? Construção do avatar, mesma coisa que vocês já tiveram aqui, só que é um pouco mais profundo. E aí, coloquei. 3.1, a máquina do tempo, nós já vamos fazer. 4, clareza nas dores e nos desejos. Tá entendendo? Que eu fui colocando sumário, ó. O que que eu preciso para estruturar? Pesquisa de validação, lastro, base do produto, esteira de produto, escada de valor, etapa inicial da construção do produto, vender antes de entregar, estruturando não sei o quê. Eu fui colocando isso em tópicos, tá? Esses tópicos me ajudaram a construir a minha mentoria, que eu precisei colocar o passo a passo que a pessoa precisava dar. Mas primeiro eu fiz 3 grandes grupos de coisas que precisavam. Depois eu esmiucei tudo isso em tópicos. Igual um TCC, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. 3 grandes partes. Dentro disso, o que que é a introdução? Primeiro eu trago conceitos básicos, depois eu aprofundo no problema, depois eu trago todas as bibliografias existentes, no meu caso, eu trago minha experiência, né? O que que eu fiz que deu certo, o que que não deu, o que que já existe, o que que não existe, e por último, conclusão. Como que você faz para usar tudo isso, tá? Então, ó, olha quanta aula que foi feito aqui, só de estruturação. Ainda tem mais um módulo, ó, ferramentas de estruturação. Por quê? Por quê, Rose? Eu notei o quê? Ó, eu notei que as pessoas, tá, tinha estruturação, elas sabiam montar o produto. Só que elas não sabiam criar conta na Hotmart. E aí elas não conseguiam colocar o produto lá dentro. Então, eu criei uma aula para isso. Eu criei uma aula de como gravar e transmitir no YouTube as aulas. Tipo essa aula aqui, eu posso transmitir ela no YouTube aqui pelo Zoom mesmo. Então, eu gravei uma aula sobre isso daqui. Desmistificando o Zoom, com todas as ferramentas do Zoom. Por quê? Porque as pessoas não nasceram com o celular na mão. Lembra que eu falei para vocês? O que que acontece? A pessoa chegava aqui e não sabia abrir o Zoom, não sabia compartilhar o quadro branco, não sabia fazer. Então, eu tive que criar essa aula. Como criar um formulário no Google Forms? Criei ali uma aula sobre isso, sobre como fazer isso de forma estratégica também. Então, várias coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, eu fui criando aqui dentro também.
Depois, posicionamento, tá? Eu entendi. O que que é que se posicionar? Para que se posicionar? Como fazer, né? Todo esse posicionamento. Só que aí eu entendi que faltava a parte do posicionamento para a audiência. Eu estava falando sobre a pessoa, mas não sobre a audiência. E o posicionamento tem a ver comigo e com eles também. Então, construindo a audiência qualificada, criei uma aula a mais. Tá vendo que tudo isso foi passinho a passinho. É a mesma coisa que eu quero que vocês façam agora, tá? Peraí, cadê nós? Aqui. Então é isso, eu quero que você sumarize, quero que você escreva o sumário, tá? Passo a passo. Como que você vai levar essa pessoa do ponto A ao ponto B? Sumariza com os pontos principais, depois vários tópicos dentro disso daí, tá? Aí, a primeira parte, você vai colocar então as boas-vindas, o módulo de boas-vindas, ele é essencial, tá? Essencial. Pode ser uma aula de boas-vindas, pode ser uma aula. Se alguém vai fazer terapia, por exemplo, né, ou pacotes terapêuticos, coisas nesse sentido, o que que precisa fazer? Precisa fazer um onboarding, né? Precisa fazer uma aula, por exemplo, ou um encontro de diagnóstico, coisas nesse sentido, entendeu? Para quê? Para você já explicar como tudo vai funcionar, setar as expectativas das pessoas, e isso evita muito pedido de reembolso. Tá? É o módulo mais importante, porque ali explica tudo o que tem dentro, como vai funcionar, passo a passo, e reduz um monte de suporte. As pessoas vêm menos perguntar, tá? Zilde, no teu caso, produto físico, no teu caso, o que você vai fazer? Você tem que montar uma primeira parte, por exemplo, um questionário no Google Forms. O que você quer? O que você procura? Zilda, eu quero que você me ajude a comprar uma casa, tá? Então, me conta aqui primeiro, o que você procura, quantos quartos precisa ter, quantos banheiros, quantos não sei o quê, o que que é exigência para você, o que que é imprescindível, quanto você está disposto a investir, não sei o quê, tudo você tem que perguntar antes, né? Para quê? Para que você chegue com uma proposta ou com um imóvel lá para mostrar para as pessoas de forma mais assertiva. Que isso você aumenta o teu valor, ninguém faz isso. A pessoa sai bem louca assim, ó, olha essa casa, olha essa, olha essa. É assim. Então, as pessoas são pouco qualificadas nisso. Você pode qualificar mais olhando para isso. Você consegue criar lá um questionário, uma anamnese, uma reunião inicial pelo Zoom. Pensa que legal. Ó, Zilde, me conta. Você está procurando imóvel, então? Qual região? O que você está pensando? Eu não sei o quê. Você vai setar. A pessoa às vezes, eu quero uma casa de 20 quartos e quero pagar 100 mil. Você vai setar a expectativa dela. Você vai falar, acorda, José. Não assim, né? Você vai falar, olha, deixa eu te contar, nessa faixa de preço a gente não consegue nessa região. Vou ter que explicar por quê. Porque aqui é super valorizado, tem pracinha, tem segurança, tem isso, tem aquilo, e não vai, né, ser possível. Então você vai setar a expectativa do cliente. A mesma coisa que alguém que chega para mim e fala: eu não aguento mais criar conteúdo. Eu odeio fazer conteúdo no Instagram. Não pode estar na minha mentoria essa pessoa. Porque a base do meu negócio é posicionamento também. Lembra? Estruturação, posicionamento e venda. E o posicionamento eu falo sobre estar na rede social. Vocês já vão ver sobre isso. Então, não adianta a pessoa me dizer, eu não gosto de fazer conteúdo. Não é que você não gosta de fazer conteúdo, eu seto a expectativa dela. Não é que você não gosta de fazer conteúdo, é porque você perdeu muito tempo fazendo algo que não te deu resultado. Se isso te desse resultado, você faria com gosto. Então, a gente seta a expectativa, tá? Ali nessa primeira parte. A segunda parte, você vai dividir, então, esse conteúdo por níveis, né? De complexidade. Tem o básico, que é o que eu falei para vocês. Primeiro, sempre traz um conceito simples. Lembra que eu trouxe para vocês o que que é high ticket? O que que é método? O que que é avatar? O que que é não sei o quê? Lembra? Todo o começo de módulo aqui eu estou explicando para vocês o que que é, né? Perceberam? Ó, volta aqui comigo. Vou mostrar aqui. O que que é método? Ó, o que que é um método? Isso é um conceito básico. O que que é um método? Por que criar um método? E assim vocês vão fazer também. Então, você vai criar ali dentro, nessa parte 2, os conceitos básicos, que algumas pessoas não sabem ainda. Então, você vai falar sobre empreender. O que que é empreender? Por que empreender? A parte intermediária é evolução e pré-requisitos para a próxima etapa. Então, o que que você precisa para dar o próximo passo? Você vai trazer ali os pré-requisitos. Você precisa primeiro cumprir essa parte para dar o próximo passo, tá? Você vai explicar isso para a pessoa. E o avançado é a parte mais densa do curso, é onde tem a maior transformação. É igual eu tô falando para vocês. A parte aqui, ó, essa parte da metodologia é o suprassumo.
É a parte mais densa e mais deliciosa, porque aqui você vai criar um negócio, tá? Você vai criar um produto, na verdade, né? Não é um negócio. É um produto que você vai criar hoje, mas isso daqui vai fazer parte do teu negócio. Depois que você criou isso, você vai encaixar e montar o esqueleto, tá? Definir os formatos de entrega de cada aula ou produto que você escolher. Você vai fazer isso nessas páginas aqui, se você quiser, ou no Trello, como eu fiz. Vocês viram no Trello como fica bonitinho, tudo certinho, e daí você pode colocar, essa aula já foi gravada, isso daqui já foi feito, isso não foi feito. Tudo ali, né? A Marta dá risada, porque socorro Deus, né, Marta? Eu com essa coisa ali. Vai ficando tudo assim, ó, gravei essa, não gravei 3, gravei 5, não gravei 6, vai ficando assim. Aí a gente vai montando esse esqueleto aí, tá? Material complementar. Gente, além desse conteúdo principal, olha aí, Zilde, até para você isso aí, tá? Ó, com a dica, pensa que legal. Você vai dar as tuas aulas, beleza, mas pensa você criar um material complementar. Pensa, Zilda, você mandar assim para a pessoa um material, falando para ela, olha, seja bem-vindo, eu vou te explicar como funciona o processo, como que funciona não sei o quê, tudo escritinho ali, bonitinho. Pensa que lindo isso. Olha, eu sei que você quer comprar um negócio para investimento, aí você coloca lá um texto do que é investimento, como que funciona. Talvez as pessoas não vão ler todas, mas elas só de receberem isso, isso ativa um gatilho mental de reciprocidade nelas. Esse gatilho mental da reciprocidade faz com que as pessoas queiram comprar de você, porque você é mais carinhosa do que os outros, você deu mais atenção para elas do que os outros. Então, ó, vocês viram o que a Zezé escreveu para mim ali? Não sei se vocês viram aí no chat, ó. Vocês viram? Não sei se estava para ver. Ela escreveu aqui. Vamos ver. Ai, não aparece mais ou aparece? Vamos ver. Me precisarei sair, tal. Ó, pense em vender este material como um e-book de sucesso para um número expressivo de pessoas. Pense nisso. Viu que legal? Não sei se vocês viram, acho que ela me mandou aí direto aqui. Esse material aqui que ficou sensacional. Por quê? Porque é um material que eu trabalhei, vocês não fazem ideia do trabalho que deu para fazer. Só que vocês sentem isso olhando para cá, foi pensado, né? Foi pensado num passo a passo. Bem específico, com espacinho para vocês preencherem tudo, coisa mais linda. Só faltou ser enviado ontem, né? Para vocês poderem imprimir. Mas, na próxima vai. Agora sim, o que que acontece? Tudo isso daí de material complementar que você criar amplia o valor do infoproduto, tá? Então, pode incluir exercício, pode incluir, uma planilha, imagina lá, Zilde, uma planilha de simulação de financiamento, não sei o quê, tal. A pessoa bota lá quanto que ela quer, já sai o valor médio da parcela e tal. É muito legal essas coisas. Então, você pode incluir tudo isso, tá? Você pode dar dicas, Hilda, inclusive, de como financiar melhor. É melhor isso ou é melhor isso? É melhor Cube ou é melhor não sei o quê? Não sei nada disso, tá? Então, o que é melhor? Como você não errar nisso? Tudo isso é importantíssimo, é muito legal fazer. Agora a gente vai falar do mecanismo único. Como é que vocês vão criar o bendito do mecanismo único, né? Como que cria isso? Vou contar para vocês, ó. O que torna esse infoproduto único é a abordagem inovadora. É o diferencial que vocês vão criar nesse produto, tá? É um método comprovado, como eu já falei para vocês, uma perspectiva diferente da tua própria experiência. O que muda de um infoproduto para o outro? É você. Ninguém vai comprar um infoproduto com a cara da Marta, só o produto que a Marta vende. Ninguém vai comprar outro produto do Clebson, só o produto do Clebson. Da Denim, só a Denim. Não tem outro. A Elisa é a cara dela, é o jeito dela, é o jeito da entrega dela, é a forma de explicar dela, é ela, é o método único dela. Mas isso só não é o suficiente para criar um mecanismo único. Para isso, você precisa descrever esses diferenciais, tá? Então, você vai criar, você vai determinar aqui qual é a abordagem inovadora que você vai usar, né? Lá na sua clínica online, olha o que eu prometia para as pessoas. Eu prometia para as pessoas um marketing sistêmico. Por quê? Era um mecanismo único, não existia isso no mundo, né? Por quê? Porque eu usava o tarô lá, a abordagem das constelações familiares, a visão sistêmica dentro do marketing. Era um mecanismo único, não existia isso. Aqui, o meu mecanismo único é o método da conversão extrema. O
que é isso? Ajuda as pessoas a criarem uma estrutura de oferta que converte até 80% das pessoas que chegam para você. É bom, será, converter 80%? Top, né? Muito bom. Por quê? Porque a gente cria tudo isso passo a passo. A maioria das pessoas não quer perder tempo fazendo isso. Eu sei que até vocês já estão meio, meu Deus, quanta coisa. Mas é isso aqui que faz vender lá na frente. É por isso que é tão importante. É um saco fazer, eu sei que é. Mas é a parte mais importante. Se vocês conseguirem focar nisso daqui hoje e saírem já com isso daqui montado, é muito mais fácil de vocês criarem e venderem. Tem a Andrea, né, que é a minha aluna. Eu não lembro quantos anos ela tem. Ela falou esses dias para mim, acho que é 60 e pouquinhos, né, Rê? Ai, Rê, tu lembra? Eu não lembro. E aí, o que que acontece? Ela nunca tinha vendido um produto high ticket. Nós fizemos uma aula da mentoria, ela já tinha produto. A gente só fez esse processo aqui rápido. Numa mentoria, ela vendeu 5 mil reais, um produto de 5 mil reais no outro dia. Pensa que legal. Ela nunca tinha vendido high ticket. Ela conseguiu criar, porque a gente fez isso aqui. Eu falei para ela, como que é isso? Como que é isso? Como que é isso? A gente alinhou, criou um produto, ela soube comunicar melhor e vendeu. É incrível, né? Tá lá no Instagram depois, se vocês quiserem olhar nos destaques, tem lá ela falando. E aí, você vai criar aí, no suporte, o que que você vai fazer de suporte para as pessoas? Você vai responder para elas todos os dias? Quais os horários? Tem que escrever isso, tá? Vou responder de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Ou vou responder pelo WhatsApp, vou responder pelo telefone. Por exemplo, eu não gosto que as pessoas me liguem sem me avisar, né? E aí, tem pessoa que liga sem me avisar. Eu não atendo. Porque normalmente eu tô na mentoria, fica ali tocando o telefone, eu fico olhando, me dando uma agonia, mas eu não tenho como atender porque eu tô dando aula. Então, quando a pessoa me manda o WhatsApp, é muito mais rápido. E aí eu sempre conto isso para as pessoas. Me manda o WhatsApp se tiver dúvida. Porque eu respondo muito mais rápido, porque às vezes eu tô aqui, a pessoa tá pensando lá, eu tô aqui escrevendo, tá? Escreve aí, como você vai dar? Eu dou suporte também através da Hotmart, da plataforma. Então, eu vou lá e respondo quem faz as perguntas, né? Essa parte aqui, ó, é bem importante. Data de início. Que dia vocês vão botar isso daí rodar? Que dia? É amanhã? É depois da manhã? É final de semana que vem? Quando? Essa é uma decisão bem importante. Quando vocês vão botar rodar? Alguém se arrisca a botar aí no chat para mim? Isso é importante, é uma decisão que faz toda a diferença, né? Pronto? Ó, alguém botou, vamos ver. Amanhã de manhã, opa, coisa boa. Isso aí. Quanto antes você botar a rodar, antes vai começar a dar resultado. Vou falar para vocês. Depois, lá no final, vou falar para vocês uma coisa bem interessante. Então, vamos lá. Formato de entrega. O formato de entrega pode ser ao vivo, pode ser gravado. Esse primeiro produto, se você não tem ainda produto, se você quer começar agora um produto high ticket, o que que eu sugiro, tá? Começa fazendo aulas ao vivo. Sabe por quê? Vou te contar. Lá, quando eu criei sua clínica online, eu fazia as aulas sempre ao vivo, eu sempre fiz ao vivo as aulas lá. E eu fui percebendo que a maioria das pessoas não queria aprender Canva, por exemplo. A maioria das pessoas não queria aprender algumas coisas. E aí eu comecei a tirar isso daí do curso, né? Lembra que eu falei para vocês? No primeiro curso foi uma sacada, assim, porque eu entendi o que que as pessoas queriam e o que que elas não queriam aprender. E aí eu comecei a entender. Então, se você gravar tudo, já pensou se eu tivesse gravado tudo lá atrás, primeiro, de cara, assim? Eu ia dar com os burros na água. Por quê? Porque as pessoas não queriam aquilo. Então, você tem que validar a oferta primeiro. Se você já faz isso, já tem turmas, né? Já funcionou, já validou, ok, pode gravar. Agora, eu sugiro sempre o formato de entrega aqui no início ser ao vivo. E aí você vai gravando essas aulas e daí sim vai subindo na plataforma, vai deixando tudo certinho já no lugar, tá? Então, por exemplo, ó, a Cadica dá aula toda semana, a Cadica dá aula, ela me contou, meu Deus, toda semana ela dá aula ao vivo. Presencial, né, Cadica? Toda semana. Então, o que que acontece com a Cadica?
ela não vai conseguir escalar muito nesse formato, mas ela pode fazer híbrido. Então, ela pode fazer presencial mais online. Então, as pessoas se inscrevem para fazer lá com a Dica e ela dá aula presencial com aquela energia toda que surge ali no presencial, mas ela está com o Zoom ligado, dando aula também para quem está lá, online, usando o microfone, né, uma boa iluminação, num lugar que as pessoas consigam te ver. Tu consegue fazer isso escala muito, né? Ó, a Cadica falou que já vai começar a estruturar hoje. Então, bem isso. E aí, o que que acontece? A Cadica pode ir gravando essas aulas semanal e vai colocando na plataforma. Gravou outra aula, sobe na plataforma. Quem chegar depois, pode ir lá e acessar essas aulas e já ter, né? Já entender como funciona o curso, porque o módulo introdutório já está gravado, as aulas introdutórias já estão gravadas, as básicas. E aí, o que que você entrega semanalmente, Cadica? Você vai entregar algo mais tirando dúvidas mesmo das pessoas, fazendo alguma ativação diferente naquela semana, entendeu? Mas o básico, a base de tudo está gravado. Por quê? Você vai ter que explicar para as pessoas por que que a dança ajuda, não sei o que, desbloquear. Por que que não sei o que. Isso aí pode ser tudo gravado depois. Entende? Faz sentido para vocês? A maioria das minhas aulas gravadas, né, Marta? Agora que eu comecei a gravar aula assim sozinha, mas a maioria das minhas aulas gravadas é aula com alunos. Porque, meu, a energia é outra energia, é outra coisa, nada a ver. Imagina eu gravando essa aula aqui sozinha. Formato de entrega. Plataforma a ser utilizada para entrega. É um saco. É um saco até para gente gravar. Então, é muito bom gravar com as pessoas junto, porque dá outra coisa, outra cara, tá? Então, você tem que, agora aqui, estabelecer um sistema eficiente para a entrega desse produto. Então, como eu falei, pode ser, aqui essa plataforma ser usada na entrega, pode ser assim, ó, até hoje, ó, até antes de eu ter na plataforma da Hotmart, o que que eu fazia? Eu gravava no Zoom, botava no YouTube, liberava o link não listado do YouTube para os alunos. Antes disso, o que que eu fazia? Eu gravava no Zoom, subia dentro de um Drive as aulas. Tinha aula 1, aula 2, no Drive. Vocês acreditam nisso? Uma vergonha, né? Mas eu fazia. E deu certo. Deu certo por mais um ano. Então, vale a pena. Às vezes, se eu não quero usar a plataforma, usa sim. Não tem desculpa para não fazer, né? A gente vai fazendo. Mandava o link no WhatsApp para as pessoas. Lembram? Os meus alunos mais antigos que estão aqui lembram. Então, lembram não, né? Foi até ontem eu fazia assim. Então, o que que eu fazia? Gravava a aula, botava no YouTube como não listado, mandava o link no WhatsApp. Pronto, funcionou, tá? Era um método que funcionava. Agora eu resolvi profissionalizar ainda mais, colocar num lugar que tivesse um ambiente de aprendizado mais propício. Coloquei dentro da Hotmart, tá? Então eu escolhi essa plataforma. Então você pode criar várias coisas ali do jeito que você sentir que é o melhor para esse teu momento, mas você tem que pensar em duas coisas. Primeiro, na praticidade para você e segundo, na praticidade para o teu cliente. Porque se tornar muito difícil para ele acessar, ele não vai mais acessar. Então tem que ser muito acessível, tá? Tem que ser muito fácil. Plataforma para venda. Como que você vai vender isso daí? Você tem que anotar. Como é que você vai vender? Vou contar para vocês como que eu vendi até agora. É engraçado, né? Porque agora é antes da imersão, depois da imersão, tá? Porque a gente já está estruturando tudo há alguns meses, né, Marca? E agora vai ficar diferente, tá tudo diferente. Mas até agora, como é que era que eu vendia? Eu fazia uma reunião com a pessoa, falava para a pessoa da mentoria, vendia para ela, passava o meu Pix, ela me pagava, ou passava um link do Mercado Pago. Fiz um link lá no Mercado Pago e passava esse daí mesmo, PagSeguro, sei lá como é que é o nome. Esse aí. E aí eu passava lá para a pessoa comprava e pronto. Era assim. Ou um link do Asas. Existem várias plataformas de pagamento. Então, como eu não tinha ainda a Hotmart, não tinha criado, e não era por não saber fazer, tá? Era por praticidade mesmo para mim, porque eu não sei mexer muito na Hotmart, e aí o que eu fazia? Fazia o que era mais fácil para mim. Então, eu criava lá e tudo mais. Agora tem a Marta que sabe mexer nessas coisas lindas e ela coloca tudo lá bonitinho. Então, ó, desse jeito, eu queria que fosse prático e fácil de acessar. E aí eu fiz do jeito mais simples, assim que vocês vão fazer, tá? Não quer dizer que vocês terem todo o curso gravado, estruturado na Hotmart vai vender mais. Às vezes não é isso que o cliente quer. O que que ele quer? É que seja mais assertivo, tá? Então, isso não é impeditivo nenhum para venda. É só um formato que você escolheu, tá?
como que você vai chegar até o teu cliente? Então, você já viu lá no começo, lá no avatar, quais são as redes sociais que o teu cliente utiliza, onde que ele busca informação com relação a isso que você vende. Aqui você vai entender como você vai chegar até ele. Então, você vai fazer conteúdo nas redes sociais, você vai pegar uma lista, sei lá, e vai ligar um por um, você vai convidar, você vai fazer anúncio, você vai fazer tráfego pago, o que que você vai fazer? Aqui é a hora de você escrever aqui, o que que você vai fazer para chegar nesse cliente, tá? Pode escrever tudo, mesmo que você não vá fazer agora. Por exemplo, eu vou ensinar para vocês a fazerem estratégias orgânicas, que é sem tráfego pago. Ah, mas eu quero fazer tráfego pago depois. Ok. Aí depois você faz tráfego pago. Então você pode escrever aqui tráfego pago e depois você vai estudar um pouco mais sobre isso para conseguir botar no teu negócio, tá?